sempre aceso, sempre aceso. Você deve ser assim. A nossa vida cristã, ela precisa de ser baseada ali, nesse retrato desse texto que nós vamos ler aqui agora, que é o nosso ofício sacerdotal enquanto povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa, não é assim? Então olha o que em Levítico capítulo 6 está nos dizendo e aqui o texto bíblico nos ensina. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará. Deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs, o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Quando a gente vê esse texto, a primeira coisa que temos que pensar é na nossa própria vida, o que ele se aplica a nós. Aqui temos visto que o altar, claro, é o nosso coração. E a vida cristã é essa continuidade de manter esse fogo aceso, como aqui a palavra nos adverte. Só que temos visto muitos irmãos, muitas irmãs, muitas pessoas ficarem pelo caminho porque exatamente não atentaram para esse renovo aqui de sacrifício, os cuidados com o altar, e o altar é o nosso coração. A chama da nossa devoção, ela pode e possivelmente ela deve se apagar em algum momento na nossa história, se a gente não observar. Por exemplo, Timóteo teve um tempo que ele estava, por questões físicas até, estava meio desanimado. A gente vê isso, por exemplo, na palavra de Deus. Paulo o advertiu, olha, tem cuidado de você mesmo e da doutrina. Ou seja, ele estava falando, cuidado do altar. E para você de casa, como que está aí o seu coração? Esse altar que é o altar do Senhor, que é a sua própria vida. Temos que pensar frequentemente nisso. Por quê? Essa chama ela pode apagar-se em duas questões da nossa vida. Por algumas situações devastadoras, talvez esses traumas, Carol Malta falou aqui, talvez de uma perda. Tem gente que se ressente, culpa a Deus, então deixa com que essa chama da devoção se apague. Ou por questões lentas na nossa vida. Agora, quais são as evidências de que essa chama ela está se apagando? É aí que nós precisamos nos renovar. Quais são? Por exemplo, a negligência quanto à oração e a leitura da palavra de Deus. A nossa vida, ela precisa desta contínua alimentação de oração e de estudo da palavra de Deus. Outra coisa que nos faz pensar se a chama está baixando ou se ela está aquecendo é, por exemplo, o nosso serviço na igreja e a comunidade que nos cerca. Nós precisamos ter esse coração altruísta, esse coração que vai ao alcance das pessoas, que nos leva para fora sempre. Se isso está diminuindo na nossa vida, o sinal de alerta ele começa a ser aceso. Outra coisa, você passa a estar defensivo sobre o seu estilo de vida. É aquela pessoa que já não aceita mais tantas opiniões, questiona todo mundo, ali ninguém pode tocar, ninguém pode confrontá-la. Não, a palavra de Deus é um eterno confronto para nós, para que sempre venhamos retirar essas cinzas da nossa vida. Aquilo já queimou? Queimou, cinza não pega fogo, só nos faz mal. Então, precisamos estar atentos. E claro, o principal desses sinais é começar a duvidar do poder de Deus. Agora, o que fazer para manter esse fogo sempre aceso? Claro, nós precisamos de reconhecer a nossa condição. Bom, nós devemos nos perguntar, o meu fogo apagou? O meu fogo está enfraquecendo? Nós temos que fazer essa autoanálise diariamente. E aí, nós precisamos, para isso, lembrar, fazer menção daqueles bons tempos onde o Senhor estava ali conosco, o nosso quarto de oração, ele estava ali, às vezes, que regado por lágrimas, mas a gente presenciando, sendo aquecidos por esse fogo do poder do Espírito Santo na nossa vida. E isso nos leva a um arrependimento desse estado.
Essa cauterização mental nos leva ao arrependimento desse esfriamento aí com relação às coisas do Senhor. Precisamos dar atenção à causa de Deus. Voltamos à palavra de Deus, ali, ainda que tomemos a Bíblia por uma questão disciplinar, mas nós vamos colocar as metas. Olha, eu vou ler todos os dias a palavra do Senhor. Eu vou separar do meu tempo X minutos para que eu consiga ler a palavra do Senhor, para que eu consiga voltar ali à minha vida, à minha prática de oração. Eu vou começar a orar tanto pelas coisas dos outros, ainda que eu não consiga orar pelas minhas, mas eu vou apresentar a causa da minha irmã, vou apresentar a causa dos meus pais. Ah, tem um vizinho que está passando por isso. Eu vou começar a orar tanto que aí a oração para mim ela passa a ser prazerosa, espontânea e natural. E claro, aqui o texto nos ensina sobre esse renovo do altar. Nós podemos e devemos tirar o foco de nós mesmos, transferindo toda a dependência para o Espírito Santo. Por isso, o seu fogo por Deus, se ele se apagou, foi reduzido a cinza. Esse é o tempo, então, de renovar o sacrifício. E o sacrifício é aquilo que nós podemos fazer. Amém? Então vamos orar juntos? Queridos telespectadores, quero orar abençoando a sua vida, para que esse fogo de Deus venha aquecer o seu coração, venha aí trazer esse novo ânimo, principalmente porque hoje, sendo uma segunda-feira, nos dá aí uma expectativa boa, gostosa, para uma semana de muita bênção. Vamos orar juntos? Pai, eu quero abençoar nessa hora o nosso telespectador, o homem, a mulher, o vovô, a vovó, a criança, todos que nos assistem nesta hora, sejam eles tomados aí por esse abraço gostoso do Senhor e que esse abraço, ele de fato seja o suficiente para ali, ó Deus, fazer com que esse pavio, que talvez esteja ainda fumegando ali, possa voltar a essas chamas, a chama de uma comunhão, a chama, Deus, de um entendimento da palavra do Senhor, a esse fogo, Deus, de experiências novas no Espírito Santo do Senhor. Eu quero abençoar a família brasileira nessa hora, a família que nos assiste, representada pelos irmãos que agora estão. Quero abençoar aqueles que nos assistem por um hospital agora, através ali das televisões instaladas nos hospitais, no seu leito, talvez um diagnóstico não tão favorável, mas, ó Deus, sejam agora tomados, ó Deus, por esse fogo que venha consumir toda essa enfermidade e que eles tenham a experiência de uma cura agora milagrosa, sobrenatural do Senhor. Eu profetizo essa bênção em nome de Jesus. E sobre a vida, Deus, da pastora Iracema e de todos os seus familiares, essa chama gostosa do calor humano, do abraço amigo, ó Deus, do consolo do teu próprio Espírito, possa, Deus, claro, vir ali, ó Deus, ao seu encontro, de cada um dos familiares, e nesse momento, ó Deus, desse frio da morte, da perda, do luto, eles possam ser aquecidos pelo Senhor. Por isso, Deus, eu abençoo toda a família da pastora Iracema, toda a equipe do Ministério Moriá, que eles sejam tomados aí pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Seja abençoado, tenha uma semana marcante de vitória, de favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.